Bom dia, gente. A Procássia, vamos iniciar o conteúdo do 7º ano sobre a região norte. Então, nós temos aí Norte, Paisagens Ricas e Ameaçadas, capítulo 13 do livro de vocês. Então, aqui eu coloquei essa imagem, né, bonita, mostrando ali a parte, o índio, né, que é as maiores comunidades, um grande número de comunidades indígenas ainda são encontradas na região norte. Temos ali a vegetação da região, as casas, como são feitas. Então, achei essa imagem bem ilustrativa para poder a gente começar a falar sobre essa região. Região norte versus Amazônia, classificações diferentes. Então, a maior região brasileira em extensão territorial, nós sabemos que no Brasil nós temos 5 regiões, mas a maior em extensão territorial é a região norte, né? Essa região é constituída por 7 estados, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrando que Tocantins, né, há um tempo atrás, não fazia parte dessa região, ela fazia parte de Goiás, que fica no centro-oeste. Só depois que ela passou a pertencer à região norte. É onde também abriga a maior parte das terras indígenas, como eu falei para vocês, e tem uma expressiva floresta amazônica, que não abrange só esses estados da região norte, certo? É, portanto, coberta em grande parte pela essa floresta. Essa floresta amazônica também, ela recebe outra denominação, ela também pode ser chamada de floresta equatorial, porque é cortada por grandes rios, como o Rio Amazonas, e marcada por uma rica diversidade natural e cultural. A Amazônia abrange parte do território brasileiro e de outros países também sul-americanos. Aí eu coloquei aqui uma imagem para vocês, em destaque todos esses estados que fazem parte, né, da região norte. No mapa ele está de amarelo, mas ele está mostrando esses 7 estados que fazem parte dessa divisão da região norte, que foi o IBGE que responsável por essa divisão das regiões brasileiras. Temos aí também a região norte, os estados, as siglas que faz parte de cada estado, as suas capitais, como Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Acre, Rio Branco, Amapá, Macapá, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Tocantins, Palma. E tem uma extensão territorial de cada uma, certo? A Amazônia Internacional compreende todos os estados da região norte, que são 7 estados, além de parte do Maranhão, a parte, no caso, oeste do Maranhão, e uma enorme parte do Mato Grosso. Também inclui 8 países. Então, essa floresta amazônica, ela, que a gente chama de Amazônia Internacional, ela abrange também esses países que fazem, que ficam vizinhos da região norte, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil, em 1953, foi instituído o termo Amazônia Legal, com a finalidade de promover o desenvolvimento social e econômico dos estados que integram o território da floresta, os quais historicamente compartilham semelhantes desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal abriga todo o bioma brasileiro, né? Amazônia. Contém mais de 20% do bioma do Cerrado e uma parte do Pantanal mato-grossense. Ela engloba a totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de
parte também do Maranhão. Essa classificação foi baseada em análises estruturais e seus limites, respeitando o quê? Critérios sociopolíticos e não apenas só os critérios físicos. Aí eu coloquei aí em destaque a região norte. Então, a região norte ela é composta por esses 7 estados. Depois temos a Amazônia Legal, que além dos 7 estados que compõem a região norte, tem ali a parte oeste do Maranhão e Mato Grosso. E temos também a Amazônia Internacional, que já abrange já esses países que ficam vizinhos da região norte. Então, nós temos a região norte classificada em 3, que a gente chama de região norte do Brasil, 7 estados, região Amazônia Legal, que é uma parte do Maranhão e o Mato Grosso, além dos 7 estados da região norte, e a Amazônia Internacional, que já pega todos esses e mais os países vizinhos da região. Quais são os aspectos físicos dessa região? Então, a região norte apresenta em sua porção central as planícies amazônicas, que se estendem desde o litoral paraense e ultrapassa as fronteiras do Brasil com a Colômbia e o Peru. No Pará, essa formação é limitada territorialmente devido à presença de áreas de planalto no sul e no norte do estado. No Amazonas, a planície é mais extensa, as áreas de planalto se restringem praticamente a sua faixa de fronteira com a Venezuela. Pela calha central dessa planície, vindo da Cordilheira dos Andes, o rio Solimões escoa suas águas e após a confluência entre o Rio Negro, ou seja, o encontro do rio Solimões com o Rio Negro, dá toda aquela vazão e a origem do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e volume de água, né? Está aqui no Brasil. O Amazonas é o principal rio da bacia amazônica no Brasil, sendo abastecido pelas águas que descem do Planalto das Guianas ao norte e do Planalto Central ao sul. Temos também aí os rios Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu, situados na margem direita, e o Rio Negro e o Japurá na margem esquerda, constituem os principais afluentes da bacia amazônica. A bacia Tocantins-Araguaia, o rio Tocantins e seu grande afluente chamado Araguaia, né, aí formou uma bacia Tocantins-Araguaia, também escoa suas águas para a bacia amazônica, particularmente em sua porção oriental. Por estarem situados em grande parte na planície, os rios da bacia amazônica são amplamente aproveitados para a navegação. Além disso, esse complexo fluvial produz o maior potencial hidroenergético disponível no Brasil. Aí nós temos aí, que fazem parte aí da região norte, a usina de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no Pará, é a maior hidrelétrica integralmente brasileira. Por que integralmente brasileira? Porque ela escoa pelaquela região toda ali e a nascente dela é no Brasil, então ela é integralmente brasileira. Essa usina de Belo Monte, ela foi inaugurada em 2016. Temos também a usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no rio Tocantins, que fica no sudeste do Pará, e é a segunda maior hidrelétrica também integralmente brasileira, além de contribuir para o abastecimento elétrico dos estados do Pará, Maranhão e de Tocantins. A energia gerada pela essa usina vai para o Sistema Interligado Nacional e pode abastecer qualquer região do país, ou seja, além dela abastecer aquela região, ela fica ali e ela pode ser transmitida para qualquer lugar do Brasil. Em Rondônia, o rio Madeira, encontra-se também as hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau,
formada por enormes represas. Aí eu coloquei aí algumas imagens, aí a imagem da usina de Belo Monte. Temos também a usina de Tucuruí e usinas hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio, que foram essas usinas que eu falei, que são encontradas na região norte. Então, a construção dessas usinas na região norte gera muito conflitos, claro, porque a água é toda represada ali, aquela imensidão de água, o que vai acontecer? A biodiversidade encontrada naquele local ali, ela vai desaparecer, ela vai ficar coberta de água. Então, muitas pessoas que moravam ali tiveram que sair dali para ir para outros lugares. Então, gerou, e até hoje tem situações que ainda geram conflitos. Fato fortemente observado no caso da usina de Belo Monte, né? Apesar da energia produzida pela força da água ser imensamente menor, poluente que a gerada por combustíveis fósseis, a construção dessa hidrelétrica também traz expressivos impactos ambientais e sociais. Na Amazônia, a construção dessa hidrelétrica provoca a inundação de imensas áreas de mata nativa, o que traz impacto como a perda da biodiversidade, que ficou ali coberta de água, né, gente? E tem também, né, traz também impacto como perda da biodiversidade e consideravelmente de emissão de gases. No caso do gás carbônico para a atmosfera, que é resultante de quê? Da decomposição da madeira que fica sobre a água. Então, a madeira apodrece e aquele apodrecimento daquela madeira vai ir para a atmosfera um gás, né, que é o gás carbônico, que venha a ter alguns prejuízos socioambientais. Prejuízo para a população local e prejuízo também para a biodiversidade local. Além disso, ocorre o deslocamento de comunidades indígenas e de outros povos da floresta, como a comunidade ribeirinha, como é chamada, aquela comunidade que vive à beira dos rios, né, causando impacto, né, para essas pessoas que ali vivem, no modo de vida delas. Então, teve que muita gente sair daquele local e ir para outros locais para poder construir essas usinas. Entre outras consequências também negativas, está também o crescimento populacional da região, muitas vezes feito sem planejamento. Aí eu coloquei aí algumas imagens, né? Na parte verde ali do mapa tem o bioma amazônico e a parte vermelha ali já é o impacto do desmatamento, porque além da construção dessas represas, dessas hidrelétricas, nós também não podemos esquecer do desmatamento provocado para dar lugar à criação de gado e agricultura, né? Então a gente também está vendo ali uma grande parte já desmatada, a madeira ali consequentemente é ilegal, aquela madeira ali cortada, né? Eles cortando a madeira, o desmatamento. Então, isso são impactos ambientais. Clima e vegetação da região norte. Então, a região norte ela é cortada pela linha do Equador, que passa por 4 dos seus estados. Aquela linha do Equador ali cortou o estado de Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Em razão dessa localização geográfica, predomina na região o clima equatorial, que é um clima quente, a temperatura chega a ser superior a 25 graus e é úmido, porque se tem muita temperatura e tem rios, então tem umidade, então a evaporação acontece constantemente, então o índice pluviométrico também aumenta, chegando a atingir de 2.500 a 3.000 milímetros anuais. É muita chuva. Então, além do calor, que é, né, a quantidade de graus provocando essa elevada temperatura, nós temos também um índice de pluviosidade grande também, de 2.500 a 3.000 milímetros anuais. Apenas o estado de Tocantins e o sul de Rondônia há o clima tropical úmido. Nessas áreas ocorre um período muito chuvoso e outro seco.
Aí eu estou mostrando aí para vocês dois mapas, um do clima da região norte e outro da vegetação. Então ali a gente vê no mapa de cima, onde tem toda aquela cor vermelha, é todo o clima equatorial, então quase todo, né, a região norte, a predominância é o clima equatorial, né? Tem alguns lugares que é encontrado outro clima, mas esse é o predominante. E temos a vegetação natural da região norte, que está distribuída, como está mostrando aí no mapa para vocês, na legenda. Onde nós temos ali o Tocantins, que tem a vegetação do Cerrado. Nós temos lá em Roraima a vegetação de Campos. Nós temos Campinas do Rio Negro também. Temos a vegetação litorânea ali na parte leste da região norte. Temos também a floresta pluvial densa, né, que é a floresta amazônica. Tem floresta pluvial aberta e floresta tropical, que é também encontrada em alguns trechos da região norte. Então, entre as formações da região estão o Cerrado, que ocupa praticamente todo o Tocantins, e aparece em trechos espaços do sul do Amazonas e do Pará, e do norte de Roraima e do Pará. Os campos em pequenos trechos do leste do Amapá, a vegetação litorânea também, trechos entre leste do Amapá e Ilha de Marajó, no Pará, e a floresta amazônica, que está presente em todos os estados da região. Então, bora lá. Continuando ainda falando sobre a vegetação da região norte, nós temos aí a vegetação da região norte, ela é dividida em 3 tipos de matas, certo, gente? Nós temos a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Onde é que a gente encontra esses tipos de mata? A mata de igapó é aquela que fica bem próximo do rio, é aquela que fica o tempo todo a água do rio cobrindo aquela vegetação, certo? É aquela vegetação que a gente acha na parte costeira ali, abrangendo a água do rio chega até ela. Então, é aquela bem próximo do rio e assim, no período das cheias, né? Mesmo no ano todo, essa mata do igapó, ela fica coberta de água. Já a mata de terra firme, mata de várzea, depois da mata de igapó, é essa aí, ó, que eu estou mostrando a vocês, é igapó. Parte que senta na parte baixa da floresta, a área permanente alagada, ó lá, ó, a água chega até elas, tá vendo? As pessoas navegando ali no barco e os troncos das árvores, elas são cobertas, suas raízes, pela água. Essa é a mata de igapó. A mata de várzea, ela já fica já um pouco mais distante, mas no período das cheias, a água chega até elas, certo? No período das cheias. E a mata de terra firme, que é a próxima, ela já é uma mata mais densa, mais fechada, é uma mata que fica no centro da floresta, onde a água do rio não chega até elas. É aquela mata que é fechada, aquela mata que não penetra tantos raios solares, né, porque é muito densa. É aquela mata que é encontrada aquelas árvores que chega a medir até mais de 60 metros de altura e que matas de troncos grossos, né, que a água do rio não chega até elas, como vem mostrando aí na imagem. Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, possui a maior diversidade biológica do planeta, é considerada densa, perene, heterogênea e latifoliada, porque existem as folhas largas. Densa, possui uma grande quantidade de vegetação, uma próxima da outra, então, muito fechada, né? Perene, que nunca fica totalmente sem folhagem. Heterogênea, possui vários tipos de espécies vegetais dentro dessa floresta e latifoliada, de folhas grandes e largas. Proposta para um desenvolvimento sustentável. Então, a região norte, ela abriga uma população de cerca de 18 milhões de habitantes, que precisa de sua qualidade de vida assegurada. Então, para isso é preciso buscar o desenvolvimento econômico, diminuindo as desigualdades em relação às outras regiões do país.
mas ao mesmo tempo garantindo a manutenção dos recursos ambientais da região. A gente precisa da região, né? As pessoas que moram lá precisam para a sua sobrevivência. Então, há uma proposta de desenvolvimento sustentável. Temos que preservar, tirar o que a gente precisa, preservando aquela biodiversidade para que outras gerações possam conhecer o que a gente conhece hoje. Então, um grande desafio consiste, portanto, em buscar o máximo de conhecimento sobre o ecossistema característico da Amazônia e apresentar sugestões de como esse conhecimento pode ser utilizado para o desenvolvimento sustentável. Então, entre as ações possíveis são necessárias fomentar a preservação da floresta e outros recursos naturais por meio de incentivo às comunidades e empresas que fazem manejos da floresta sustentável, ou seja, tirar o que precisa, mas sem danificar. Combater o desmatamento ilegal é difícil, gente, combater o desenvolvimento desse desmatamento ilegal, mas tem que procurar ações que façam com que isso aconteça. Ampliar os estudos sobre a região de modo a conhecê-la melhor desta forma, desenvolver propostas de aproveitamento econômico sem consequências danosas ao meio ambiente e à sociedade local. Conter o desmatamento de novas áreas, auxiliando a cobrança de melhores produtividade agropecuária nas terras já desmatadas. Ou seja, se eu já tenho aquela área ali desmatada, por que eu vou desmatar outra? Se tem já aquela área desmatada, vamos produzir naquela área que já está desmatada, né? E não desmatando mais áreas para poder produzir. Ampliar o acesso à infraestrutura da região com melhoria de saneamento básico, fornecimento de água potável, que tem muitos lugares lá na região norte que ainda não tem, tratamento de esgoto também, né? E correta destinação do lixo. Então, tem que ampliar essa infraestrutura na região. Tem também que ampliar também a estrutura na saúde e na educação da região norte. E aí a gente vê, né, que na região norte aí, tem duas pessoas aí no livro de vocês que lutaram, enquanto estavam vivos, para preservar, lutaram para poder, contra essas pessoas, contra a ganância de algumas pessoas. Então, a gente percebe que temos aí de destaque Chico Mendes, líder sindical do Acre, atuou de maneira diversa, foi símbolo da luta da defesa da floresta amazônica. Aos 44 anos foi assassinado na porta de sua casa, né? Tem também a irmã Dorothy, que freira e missionária católica, era estadunidense, né? E aí se naturalizou como brasileira, defendia os direitos daqueles trabalhadores e dos pequenos agricultores do Pará, além de contribuir para a educação da região, ajudou a minimizar conflitos fundiários e lutou contra a extração ilegal da madeira e foi morta aos 74 anos a tiros, né? Então, essas duas pessoas aí merecem um destaque importante aí na região, porque Chico Mendes, ele foi líder sindical, né? Ele morava no Acre e ele defendia a floresta amazônica, que foi preso na porta, foi morto na porta da sua casa a tiros. E pessoas foram presas, hoje eu acredito que não estão mais presas, na frente dos filhos mataram Chico Mendes. E a irmã Dorothy também teve uma importância muito fundamental lá na região norte. Então, aí está o capítulo 13 do livro de vocês, falando sobre a região norte.